Então vamos a outro exercício de trigonometria. Em parques infantis é comum encontrar um brinquedo chamado escorregador, constituído de uma superfície plana, inclinada e lisa, rampa, por onde as crianças deslizam, e de uma escada que dá acesso à rampa. No parque de certa praça, há um escorregador apoiado em um piso plano e horizontal, cuja escada tem 2 metros de comprimento e forma um ângulo de 45 graus com um piso, e a rampa forma um ângulo de 30 graus com um piso, conforme ilustrado na figura a seguir. De acordo com essas informações, calcule o comprimento da rampa. Bem, a princípio nós não temos absolutamente nada da rampa. Mas se nós olharmos bem para o lado esquerdo aqui na escada, ele te dá o comprimento, o exercício te dá o comprimento dela e te dá o ângulo. Com essas informações, eu consigo calcular este x aqui. E se eu souber esse x, eu vou conseguir calcular o L daí, usando o triângulo da direita. Então esse vai ser o nosso processo. Então vamos pegar aqui primeiramente e calcular o x, usando o triângulo da esquerda que está aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho x em relação ao 45, ele é o lado oposto, então é o cateto oposto. E o 2 faz o papel da hipotenusa, porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus, certo? Então, no caso, cateto oposto e hipotenusa, vamos para o seno. Seno de 45 graus é a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Raiz de 2 sobre 2 é o cateto oposto, que no caso x, sobre a hipotenusa, que é 2. Conclusão, x vai ser raiz quadrada de 2. Esse é o valor de x, certo? Então encontramos aqui o valor de x, ó. X é raiz de 2, certo? Então agora nós vamos pegar e com esse x eu vou calcular o L, certo? Porque aqui o x também continua sendo o cateto oposto e o L é a hipotenusa. Então de novo vou usar o seno, só que ao invés de 45 vou usar o seno de 30 graus. Então no caso, seno de 30 graus é a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Seno de 30 é meio pela tabela que nós vimos agora há pouco. Vimos na outra aula. Cateto oposto é o x, que é a raiz de 2. E a hipotenusa é o nosso L. L é então 2 raiz de 2 metros. Certo? Se fosse necessário arredondar a raiz de 2, por exemplo, para 1,41, o L seria 2 vezes 1,41 e o L seria 2,82 metros. Então, aqui nós temos as duas situações. Ou nós temos com a raiz, ou nós temos com a parte decimal. Ok? Então aí nós temos o comprimento da rampa L com a raiz e sem a raiz. Beleza?